O Salmo 90 é um salmo que foi escrito por Moisés. O texto massorético, que é o texto da Bíblia original, tem um título para esse salmo, que é o seguinte: Oração de Moisés, homem de Deus. Nas versões em português, existe a mesma tradução. Na Bíblia Almeida está escrito Salmo de Moisés. Na NVI, que é a nova versão internacional, está escrito Oração de Moisés. Na Bíblia de Estudo está escrito Oração de Moisés, homem de Deus. Ou seja, a Bíblia de Estudo dá o mesmo título para o Salmo 90. O livro de Salmos, no texto hebraico, é chamado de Tehillim. Tehillim se escreve T-E-H-I-L-I-M. E Tehillim significa louvores. Então, no texto original, o livro dos Salmos é chamado Louvores. Para nós, o livro de Salmos tem 150 textos. Aqui, nessa versão que nós estamos usando, está escrito Salmos capítulo 90, mas a verdade é que os Salmos não têm capítulo. O correto é você falar Salmo 90. E cada salmo é uma composição que pode ser uma oração, como no caso do Salmo 90, que é uma oração de Moisés, pode ser uma lamentação. Nós temos muitos salmos, como por exemplo o Salmo 13, que foi escrito por Davi, em que ele fala assim: Até quando, Senhor, permanecerás longe? Até quando o Senhor não me ouvirá? Então, esses salmos são lamentos. Nós temos salmos que são cânticos, como por exemplo o Salmo 100, que fala assim: Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi a Ele com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Nós temos o Salmo 150, que fala: Louvai ao Senhor com adufes, com flautas, com símbolos sonoros. Então, nós temos salmos que são cânticos. E nós temos também salmos que são imprecações. Imprecações são aqueles salmos que pedem a ruína do inimigo, como por exemplo o Salmo 109, que diz assim, que o meu inimigo tenha a sua esposa como viúva, que os seus filhos sejam órfãos e que Satanás esteja à sua direita. Porém, os salmos imprecatórios são formas de desabafo dos salmistas. São aqueles momentos em que o salmista está fazendo a composição da sua oração e está dizendo: o que eu desejo como ser humano limitado é o mal do meu inimigo. Mas, todas as vezes que você lê um salmo que é imprecatório, logo na sequência tem versículos que dizem: Eu, porém, confio no Senhor, mas o Senhor é que faz a minha justiça, mas o Senhor é que realiza o que é justo. Então, esses versículos que acompanham as frases imprecatórias nos mostram, nos ensinam que nós, como cristãos, não estamos autorizados a usar o livro de Salmos para justificar orações contra os nossos inimigos, como alguns pregadores sustentam. Alguns pregadores dizem: está escrito lá no Salmo 109 que a esposa do meu inimigo seja viúva, que os seus filhos sejam órfãos e que Satanás fique à sua direita. Então vamos orar assim, que o diabo pegue o nosso inimigo e o destrua. Não existe fundamento bíblico para esse tipo de oração. Os salmos imprecatórios são salmos em que as pessoas estavam sendo sinceras com Deus e elas nos trazem um ensinamento. Quando você tiver desejo de ver a morte de alguém ou a desgraça do próximo, abra a boca e confesse. Diga: Senhor, o que eu desejo agora é que o meu inimigo morra, é que o meu inimigo sofra. Porém, eu confio no Senhor. E é o Senhor que faz a justiça, porque eu não tenho o domínio e o poder sobre a verdade. Mas o Senhor é aquele que pesa todos na balança e realiza o julgamento correto. Então você pode desabafar. É isso que os salmos imprecatórios nos ensinam. E
Além disso, de os salmos serem de várias composições, os salmos são reunidos em 5 coletâneas. No texto original, existem reuniões de salmos. O Salmo 1 até o 41 forma o chamado livro 1, e todos eles foram escritos por Davi. O Salmo 42 até o 72 corresponde ao livro 2 dos Salmos. O Salmo 73 até o Salmo 89 corresponde ao livro 3 dos Salmos. Hoje nós estamos começando o Salmo 90, que começa o livro 4 e vai até o Salmo 106. E depois, o Salmo 107 até o Salmo 150 formam o livro 5 dos Salmos. O texto original fez essa organização dos Salmos em 5 livros, ou seja, são 5 livros, 5 coletâneas que compõem todo o livro do Terrilim, que é o livro dos louvores, o livro dos Salmos. Feitas essas observações, vamos começar a ler o Salmo 90. O Salmo 90, como nós dissemos, é uma oração de Moisés, e nessa oração o tema principal do Salmo 90 é a brevidade da vida, é a transitoriedade da vida, é como a nossa vida nessa terra é passageira e o que nós fazemos da nossa vida. Então, vamos ler aqui. O Salmo 90, ele se divide em 4 partes. Na primeira parte, Moisés exalta a eternidade de Deus. Versículo 1. Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade. Tu és Deus. Então, os versículos 1 e 2, Moisés fala que Deus é eterno. Deus consegue acompanhar todas as gerações. Ele fala que ele é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Quando você escuta alguém dizendo Deus é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, você está dizendo que Deus é eterno. Ele é o Deus dos avós, dos bisavós, dos tataravós. Ele é o Deus desde a criação da terra. Ele formou Adão, o primeiro homem. Então, no versículo 2, Moisés fala: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Moisés está dizendo: Deus é eterno, ele é antes de todas as coisas. A segunda parte faz uma reflexão sobre a mortalidade. Então, se Deus é eterno, por outro lado, nós somos mortais, que é o versículo 3 até o 6. 3. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filhos dos homens. 4. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Versículo 5. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. 6. De madrugada cresce e floresce, e à tarde corta-se e seca. Então aqui ele fala a respeito da mortalidade da nossa vida. Deus nos reduz para a destruição. Quando ele fala isso, todos nós vamos morrer. Todos nós nascemos, crescemos e vamos envelhecendo no longo do tempo, vendo a nossa carne, o nosso corpo físico definhando quando nós chegamos à velhice, tendo fraquezas. E o Senhor diz: voltem para mim, filhos dos homens. Por que no versículo 3 Deus fala: voltem-se para mim? Porque só em Deus nós podemos receber a vida eterna. Agora no versículo 4 ele fala que 1000 anos é como o dia que passou ontem ou como uma vigília da noite. Em outras palavras, 1000 anos para Deus é como se fosse um dia. E versículo 5, tu os levas como corrente de água.
Ou seja, uma corrente de água passa rapidamente. Se você pega uma caneca de água e você joga, você vê que a água passa de maneira breve, de maneira rápida, como uma corrente. Ela corre para onde ela encontra um caminho. São como um sono. Sabemos que o sono é algo provisório e é algo que dura apenas uma parte da vida. E são como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce, e à tarde corta-se e seca. Essa é a segunda parte. A terceira parte corresponde às consequências do pecado. Veja, versículos 7, 8 e 9. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, somos angustiados. 8. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. 9. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Nesses 3 versículos, Moisés nos fala que nós somos consumidos pela ira de Deus, nós somos consumidos pela fúria do Senhor, nós somos angustiados. Porque o Senhor coloca diante dele os nossos pecados, ele coloca diante dele os nossos erros. E os nossos pecados ocultos, aqueles que pensam que Deus não está vendo, só porque o pastor não está vendo, só porque as pessoas da igreja não estão vendo, Deus está vendo. E o Senhor faz com que todos os nossos dias passem na indignação dele. Deus ele vai fazendo justiça em relação a tudo que nós cometemos de engano e de erro e de mentira e de trapaça, para que nós venhamos a pagar pelos nossos pecados. E os nossos anos acabam como um conto ligeiro. Na verdade, esses versículos destacam que a nossa vida é provisória, na segunda parte, do versículo 3 até o 6, e nessa provisoriedade da nossa vida, nós recebemos o castigo por aquilo que nós fazemos. Existem consequências pelos nossos pecados. Cada dia que nós semeamos coisas erradas, nós pagamos pelos nossos pecados. Agora vem a quarta parte, que vai do versículo 10 ao 12. Fala assim: a duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. 11. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera, segundo o temor que te é devido? 12. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos coração sábio. Então nós vemos aqui que na terceira parte, no versículo 7, 8 e 9, Moisés fala que nós somos consumidos na indignação do Senhor, porque o Senhor coloca os nossos pecados na luz do rosto dele. E os nossos dias todos passam diante da indignação do Senhor. Nós recebemos as consequências dos nossos pecados. Nós recebemos os castigos daquilo que fazemos. Então, qual é a solução para que nós não tenhamos muitos castigos? É pedirmos sabedoria a Deus. Por isso que a terceira parte, Moisés fala que Deus toma a nossa vida com indignação, e na quarta parte, dos versículos 10 ao 12, ele dá a solução. A solução é reconhecermos que a nossa vida é provisória, é de 70 a 80 anos, e que dos 70 aos 80, mesmo que nós tenhamos força, muitos deles são anos de cansaço, porque já não temos o mesmo vigor de quando somos jovens, e
quem pode conhecer a ira de Deus? Na terceira parte dos versículos 7, 8 e 9, Moisés fala que nós recebemos o castigo pelo que nós fazemos. Então, quem pode entender como é que Deus vai nos castigar? Quem é que pode entender o que Deus faz quando Ele está encolerizado, porque nós cometemos alguns pecados de maneira proposital, quando nós podíamos não ter feito, mas mesmo assim nós fazemos e desonramos a Deus? Moisés, especificamente, quando nós lemos o Pentateuco, os primeiros livros da Bíblia, vemos que em um momento Deus disse para ele assim: fale para que a rocha dê água e ela dará. E Moisés estava sendo provocado pelas pessoas que estavam ali peregrinando com ele no deserto, e ele estava tão irado que ele disse para aquele povo: para que vocês parem de reclamar de Deus, vocês vão ver que dessa rocha sairá água. E ele pegou o bordão que tinha na mão e bateu na rocha. E a água saiu, porque Deus fez com que o nome dele fosse glorificado. Moisés disse publicamente: eu vou bater nessa rocha e vai sair água, para que vocês saibam que Deus existe. E Deus fez a água sair de verdade. Mas depois Deus disse para Moisés: você não me glorificou, porque eu disse que era para você falar para a rocha: saia água da rocha. Mas você bateu na rocha. Então por isso você não entrará na terra prometida. Você chegará até a entrada, mas Josué, o teu sucessor, é que fará o meu povo entrar na terra prometida. E quando você lê Deuteronômio, nos últimos capítulos você vê isso acontecendo. Moisés chega na entrada de Canaã e nesse momento Deus fala: sobe no monte porque hoje eu te levarei. E ele entrega o cajado para Josué, e Josué é que assume a responsabilidade de tomar as terras de Canaã com o povo de Israel. Deus mediu a fúria dele contra Moisés. No versículo 11 ele pergunta: quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ou seja, quem sabe como que Deus aplica o castigo? Qual é a medida do castigo de Deus? Para Moisés, a medida foi ele não entrar na terra prometida. Mas isso nos traz uma reflexão na nossa vida cristã prática. Podem existir pecados que nós cometemos que vão nos deixar de fora do céu, que vão nos deixar de fora do reino de Deus, porque quando nós sabemos quem é Deus e insistimos em andar no pecado, em andar errantes, então o Senhor já não nos conhece. Moisés sabia que se ele falasse para a rocha, Deus faria a água jorrar. Mas mesmo assim ele bateu na rocha. Ele estava com raiva porque o povo o incomodava. Mas não há motivos para nós ficarmos cheios de raiva contra Deus, contra aquilo que Deus não tem culpa. Talvez você que está ouvindo esse vídeo é uma pessoa que está longe da igreja porque o irmão tal, a irmã fulana, falou alguma coisa contra você. E você agora disse: se Deus fosse bom, isso não aconteceria comigo. Deus não tem nada a ver com a falta de sabedoria, com o pecado que o outro cometeu contra você. O Senhor mandou perdoar todos aqueles que nos ofendem. E Moisés não conseguiu dominar a sua vontade e a sua cólera, e ele bateu na rocha porque estava com raiva, porque o povo o perturbava dizendo: cadê? Se Deus é Deus, nós não estaríamos aqui no deserto passando sede agora. Então Moisés fala: olhem aqui, seus incrédulos, vou bater aqui na rocha e vai sair água.
Então saiu água e aí eles viram a água saindo e falaram: Deus é Deus. Mas Deus falou para Moisés: Eu disse para você que era só você falar para a rocha que ia sair a água e você ia glorificar o meu nome. Você me desobedeceu. Então toda desobediência tem uma consequência. E a consequência é que você não vai entrar na terra prometida porque você conhece a mim muito bem. O nosso castigo é de acordo com o relacionamento que nós temos com Deus. Se você tem um relacionamento maior com Deus, o seu castigo será maior, porque Deus sabe o quanto nós o conhecemos. E é por isso que muitas pessoas que estão no mundo vivem fazendo coisas erradas e parece que elas não pagam. Elas não pagam porque Deus sabe que elas não entendem as coisas de Deus. Mas no momento em que as pessoas passam a entender, elas são disciplinadas. É por isso que o cristão, quando faz alguma coisa errada, ele sofre a consequência e ele fala: Mas eu fiz errado e já paguei. O outro faz errado a vida inteira e não paga. E às vezes, o outro fez tantas vezes as coisas erradas que Deus já o entregou para fazer o que bem quiser, porque Deus, quando uma pessoa é corrigida várias vezes e ela não aceita, ele manifesta sua ira. E a ira de Deus consiste em permitir que a pessoa faça tudo o que quiser. Essa é a ira de Deus. Nós lemos isso em Romanos, capítulo 1. Paulo, ele explica que quando as pessoas são insistentes em fazer as coisas erradas, Deus as entrega para suas próprias paixões. É como se Deus dissesse: não adianta corrigi-lo. Ele quer andar no pecado e não quer andar comigo. Então eu o respeitarei. A ira de Deus é, na verdade, um respeito de Deus. Deus deixa a pessoa fazer o que quer, porque já que a pessoa não quer andar com Deus, então pode fazer tudo o que quiser. E aí a pessoa passa a não pagar mais pelos pecados aqui, porque ela já está fadada para o inferno. Porque o Senhor manifesta sua cólera dessa forma. Então, nesse versículo 11, quando ele pergunta assim: Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? A ira do Senhor consiste em: faça o que você quiser, eu não vou mais corrigir você. Já que você quer andar no caminho errado, fique à vontade. A minha ira é: no último dia você não herdará o reino de Deus, não porque eu sou mau, não porque eu não quero salvar, porque o Senhor quer salvar a todos, mas é porque eu respeito você. Então faça as coisas erradas que você quiser, mas o caminho que foi preparado para os que fazem as coisas erradas é o inferno. E eu não tenho nada a ver com isso, porque eu te dei chances para que você fosse salvo. É o que Deus vai dizer. Depois dessas 4 partes, nós temos a conclusão do salmo. Então podemos dizer que na verdade o salmo tem 5 partes. Essas 4 partes que nós lemos aqui, a primeira parte do versículo 1 até o versículo 2, o 1 e o 2, falando sobre a eternidade de Deus, e o versículo 3 até o 6, falando que nós somos provisórios e transitórios. Então a primeira parte é: Deus é eterno, mas nós somos provisórios. Na primeira parte, versículo 1 e 2, Deus é eterno. Versículo 3 ao 6, nós somos provisórios. Aí depois, a terceira parte, versículo 3 até o 9, existem consequências daquilo que nós fazemos. Os nossos erros e os nossos pecados têm consequências. Versos 7 a 9, a terceira parte. Então é por isso que vem a quarta parte. Nós precisamos pedir para que Deus nos dê sabedoria. Versículo 10, 11 e 12, porque a duração da nossa vida é provisória e muito curta. Então, versículo 12: Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Porque se nós soubermos contar os nossos dias para ter um coração sábio, nós vamos ter menos pecados
e vamos ter uma vida melhor e não vamos sofrer tanto a terceira parte, os 7, 8 e 9, as consequências de ficarmos com um Deus indignado e que está nos corrigindo e nos fazendo pagar pelos nossos erros. E ele conclui o salmo no versículo 13 até o 17. Volta-te para nós, Senhor, até quando? Moisés está falando aqui que eles estavam passando um tempo em que Deus estava irado. Quando nós lemos ali o livro de Números, tem muitas passagens em que Deus lançava castigos no meio do povo no deserto. Teve o castigo das serpentes. Apareciam serpentes que picavam as pessoas e as pessoas morriam. E outras ficavam feridas. E Deus disse para Moisés: levanta uma serpente de bronze e coloca no alto. Todos que olharem para aquela serpente e que forem picados serão curados. Teve uma vez que o povo pediu carne e ficaram reclamando, dizendo: Deus só dá maná. Todos os dias nós comemos maná, nós queremos carne. Então Deus mandou codornizes e alguns pegaram tanta carne, começaram a comer e comer e comer. E o Senhor ficou irado com a maneira como eles estavam comendo, de maneira descontrolada, desequilibrada. Então Deus matou muitos deles. Quando Moisés fala: volta-te para nós, Senhor, até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Moisés passou muitos desafios com aquele povo no deserto. Eles ficavam reclamando de Deus, ficavam com raiva de Deus e murmuravam para Moisés, dizendo: esse Deus aí nos tirou do Egito e lá nós tínhamos pepinos e cebolas e carne e alhos, e ficavam reclamando. Então Moisés está fazendo uma oração intercessória. 14. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Então ele está vendo o que ele escreveu na parte 3, que nós sofremos a indignação de Deus pelos nossos pecados. E por isso, na parte 4, do versículos 10 ao 12, nós temos que ter sabedoria. Agora, na conclusão, ele fala que o Senhor venha nos encher logo de madrugada da tua bondade, da tua benignidade, para que nós possamos nos regozijar, para que nós possamos gozar de novo, para que nós possamos ter novamente alegria e nos alegremos todos os nossos dias. 15. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste e pelos anos em que vimos o mal. Ele está pedindo uma compensação a respeito do sofrimento que eles já tinham passado. Que o Senhor agora traga o bem para eles. E o versículo 16: apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre seus filhos. Versículo 17: e seja sobre nós a graça do Senhor, o nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Nessa última parte, Moisés está dizendo que tudo aquilo que nós trabalhamos, que nós possamos colher e prosperar. Então, ele conclui pedindo nos versículos 13 a 17 que Deus se volte para o povo, que Deus os abençoe derramando a sua bondade, a sua alegria e traga uma compensação pelos sofrimentos que eles já passaram e que o Senhor manifeste a sua graça, as suas obras, a sua glória, para que o povo seja abençoado. Esse é o Salmo 90. Basicamente, ele fala que Deus é eterno, versículos 1 e 2, e que nós somos provisórios, versículos 3 a 6. Nós passamos como a erva. Inclusive, esse versículo aqui, que nós somos como a erva que logo passa, é usado por Tiago e usado por Pedro também. Eles falam nas passagens deles a respeito da nossa vida provisória na terra e de como temos que nos preocupar com a nossa salvação. Aquilo que nós fazemos nessa vida provisória traz os nossos pecados. Terceira parte, versículos 7, 8 e 9. E isso faz com que nós recebamos o juízo de Deus. Por isso, a quarta parte, versículos 10, 11 e 12. Nós precisamos pedir sabedoria para seguir nessa vida. E o versículo 12 é um versículo chave desse salmo. Ensina-nos a contar os nossos dias
de tal maneira que alcancemos um coração sábio. E na conclusão, Moisés pede, dos versículos 13 a 17, que o Senhor se volte para nós, que o Senhor traga a sua benignidade sobre nós, que o Senhor derrame a sua glória e as suas obras sobre nós, e que o Senhor derrame a sua graça sobre nós, e que todo o nosso trabalho prospere em nosso favor. Essa é a meditação do Salmo 90. Começamos o livro 4 dos Salmos, que vai do Salmo 90 até o Salmo 106. E esse é o único salmo que foi escrito por Moisés. E hoje é dia 29 de outubro. Nós começamos a meditar aqui em Salmos no dia 1º de agosto e nós vamos até o mês de novembro e dezembro até chegarmos no Salmo 150. E a cada dia nós deixamos um vídeo falando a respeito de provérbios do dia. Como hoje é dia 29 de outubro, eu vou deixar aqui um vídeo chamado Leituras em Provérbios 29. Provérbios 29 é um capítulo que nos fala sobre como ter autodomínio, autogoverno sobre o nosso corpo, sobre a nossa alma, sobre o nosso espírito. Fala sobre a importância de termos o domínio próprio em relação à ira, de não nos envolvermos em contendas, de sermos pessoas que buscam a sabedoria para agradar os nossos pais. Fala que os pais devem corrigir os seus filhos, castigá-los e colocá-los em disciplina para que eles aprendam a ter domínio próprio, para que eles sejam pessoas que no futuro tenham sabedoria e tenham autodomínio sobre as coisas que fazem e possam ser assim pessoas felizes. Então, é muito bom meditar em provérbios. Se você medita em provérbios todos os meses, os nossos meses têm entre 30 e 31 dias e provérbios têm 31 capítulos. Se você ler um capítulo por dia de provérbios todos os meses, você consegue ler provérbios 12 vezes no ano. Quem lê provérbios e aplica durante 2 anos, todos os meses, toma decisões mais inteligentes na vida e acerta mais, erra menos. E quem aplica provérbios por 5 anos consecutivos, prospera em todas as áreas da vida. Então vale a pena meditar em provérbios todos os meses. Hoje é dia 29, então vou deixar leituras em provérbios 29. E do lado tem o botão para que você possa se inscrever no canal. Se você lembrou de alguém que está reclamando da vida e que está vivendo uma vida um pouco tortuosa, compartilhe o Salmo 90 para que a pessoa perceba que a vida é muito breve e o que nós fazemos nela vai decidir a eternidade. Lembre-se da primeira parte desse salmo, versículo 1 e 2. Deus é eterno. Para onde vai a eternidade da sua vida, da sua alma? Essa é a mensagem do Salmo 90. Deus abençoe a todos. Amém.